No programa de hoje, presença dos vereadores Coronel Mussolini e Félix Favaretto para comentar as polêmicas da semana. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, as pessoas que nos acompanham em mais um podcast A Voz da Cidade nessa sexta-feira especial pra gente aqui, com a participação dos vereadores Félix Favaretto e Coronel Mussolini, para comentar polêmicas da semana envolvendo projetos na Câmara Municipal e algumas discussões e postagens a serem comentadas. Tudo bem aí, Lemão? Fala, Du, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, amigos da Voz da Cidade. Hoje recebendo Félix Favaretto e o Coronel Mussolini, um prazer enorme estar com vocês aqui. E vamos para mais um programa, né? Isso aí, tudo bem, Félix? Como é que tá? Bom, obrigado mais uma vez, Eduardo, Lemão, tá aqui, né, fazendo essa comunicação com as pessoas, o programa Voz da Cidade, um programa que leva a informação, né, e a gente pode discutir um pouquinho sobre questões das políticas públicas que nos últimos dias aí tem agitado um pouquinho a cidade, mas vamos trazer aqui um pouquinho de informação para todos e cumprimentar aí meu colega, né, Coronel Mussolini, que tivemos aí alguns trabalhos durante a semana, tivemos em São Paulo, mas a gente vai falar aí durante o programa. Legal. Fala, Mussolini. Eduardo Sajorato, Lemão Assoni, Félix Favaretto, uma satisfação estarmos nesse programa novamente. Vale ressaltar que um programa que não tem dinheiro público envolvido. Estamos aqui para falar a verdade. Aqui ninguém usa o nome de ninguém para ficar escrevendo besteira nos Facebook da vida aqui. Aqui é olho no olho, olho no branco do olho. E por isso que é uma satisfação para mim estar aqui novamente. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui. É sempre bom poder compartilhar algumas informações. Agora sim, com os detentores das informações, né, Marcos? Lemão, a gente sempre fala do desempenho deles na tribuna, mas ao vivo aqui é melhor pra gente aqui. E tá armado o homem, você viu, né? Armado. Mas antes disso, antes de a gente começar, Félix e Coronel, eu preciso passar aqui pro nosso abraçador oficial mandar os abraços da semana aqui, né, Lemão? Tem apelido lá? Tem. Herculano Quintanilha, fala aí. Os mais jovens não vão saber. Nem eu sei direito. Bora lá então, ó. Gustavo Tonhetti, a Célia Cavalcante, o Lelo Brota, Rosana Romão, Maria Martins, a Mônica Oliveira, Jonathan Oliveira, Paulo Silva, Walter Mazari, Serginho Pascoal, Edenilson Francisco, Fábio Souza, Bianca Custódio, Beatriz Tomasi. Mandar um abraço aqui também com umas pessoas que me param no supermercado. Dona Rosa Maria, lá do Tamanduá. Dona Maria Aparecida do Morada do Sol. E a Dona Inês Carina do Jardim Albertina. Um abraço a todos vocês, viu? E hoje quero mandar um abraço especial também para um palmeirense fanático, João do Pinho. Um abraço, João do Pinho. Fez aniversário na última quarta-feira. Muito bem. Bom, eu quero mandar também aqui um abraço especial de um aniversariante de quarta-feira também, dia de São João, o meu querido João Perna. Cara espetacular, companheiro, cara nota 10, muitas passagens juntos na vida, né, João? Quero você que está em Iracemápolis com a sua família aí, mandar um grande abraço, não só meu, mas de muitas pessoas que lembraram dessa data e que telefonaram para você, eu tenho certeza aí. Você está vendo aí na tela um pequeno videozinho que nós passamos junto aí para relembrar algumas passagens nossas. João, fique com Deus, saúde, beijão no coração. Bom, partimos para a pauta?
Queria fazer uma pauta com vocês agora, porque essa semana foi semana de polêmica, na verdade, por algumas questões que eu acho que nem deveria ser do tamanho que está sendo. Mas, enfim, é bom trazer esclarecimentos, porque acho que transformaram a coisa maior do que deveria ser. Mas, para iniciar e a gente contextualizar, eu queria, Alemão, e até que surgiu aqui no programa passado uma postagem, um comentário, aliás, da vereadora Michele, que acabou trazendo aí uma série de desdobramentos. Eu queria depois que vocês comentassem isso, embora você já tivesse feito algum posicionamento na última sessão de segunda-feira, mas é bom a gente esclarecer com um público maior agora esses fatos. Lê pra gente, Lemão, o comentário da Michele, por favor. Bora lá. Ó. Boa tarde. Agradeço as observações em relação à minha fala. O projeto trata de abertura de crédito adicional e mudança de ficha orçamentária, já que o projeto e plano de trabalho aprovados a nível federal exigiam uma contrapartida municipal, portanto, os 90 mil foram mudados de ficha. Não é a primeira vez que peço urgência por entender a seriedade e importância do projeto, além da necessidade do objeto, e esses vereadores votam contra, apenas para atrasar os processos. Os prazos máximos existem realmente, mas eu sou do time de que quanto mais rápido a solução chegar, a população melhor. Mas infelizmente os problemas pessoais têm sido colocados acima das necessidades da população. Além de buscar o recurso, trabalharei incansavelmente para que o benefício chegue à população. Deixa eu só tirar da mistura os temas que acabaram acontecendo. A Michele começou se referindo, Félix, eu acho que era a questão da votação do regime de urgência no projeto que tratava do recurso para a reforma do campo da Morada do Sol e uma parte do campo da CLT da Santa Cruz. E eu acho que aí, nos debates que ocorreram depois disso e comentários na rede social, vieram outros assuntos que não era bem regime de urgência. Eu já vou citar, porque depois a gente esclarece um por um. A gente vai comentar o que aconteceu nessa votação do regime de urgência. Depois isso derivou um pouquinho até para a questão das áreas, né, que iam ser desafetadas para disponibilizar para empresas. Voltou lá para a questão da rotatória do Santa Cruz, de novo envolvendo seu nome. Então vamos separar, que são assuntos diferentes, que virou uma salada só lá nos comentários da rede. Então, regime de urgência. Na verdade, você se posicionou, queria que você comentasse, é porque você tinha pedido um esclarecimento sobre remanejamento de recurso. Naquele momento não tinha chegado para você, suscitou esse seu pedido de deixar no prazo correto a tramitação do projeto. Comenta para a gente, e aí, o que a Michele tocou lá? Que isso não é para atrasar. Deu a entender que isso era para atrasar o projeto, ou isso não. Então eu queria ouvir de vocês, porque é um posicionamento de vereador nas atribuições de vereador de fiscalização e de entendimento de projeto. Bom, Du, eu acho que é importante, né, a gente tá levantando essas questões, porque muitas pessoas não entendem como que funciona a tramitação de um projeto dentro da Câmara Municipal. E nesse caso específico, eu gosto de fazer cronologia, né, de quando que as coisas acontecem, até para a gente não trazer nenhuma inverdade, né, ou levar dúvida para aqueles que acabam ouvindo, né, ou vendo essas questões aí, principalmente em rede social, que hoje é um mundo meio complexo, né? Claro. Então, assim, esse projeto, o 44 de 2026, ele entrou primeiramente na Câmara em 20 de abril, né? E correu normalmente as tramitações. Então isso vai para a Procuradoria, eles protocolam, isso vai para a Procuradoria, que tem que dar um primeiro parecer pela legalidade ou não, né? A opinião de legalidade ou não, e depois ele passa pelas comissões. Até para não se alongar, porque depois a gente vai falar novamente sobre questão de projeto. Nesse primeiro momento, no dia 21 de maio, 20 de abril, 21 de maio, todas as comissões já tinham dado parecer favorável, ou seja, os R$398 mil que eles colocaram, né, que foi uma verba conquistada pela vereadora em questão, né, junto ao Carlão Sampaio, para a reforma, tanto do campo da Areninha lá do Morada do Sol, quanto da reforma da quadra do CLT de Santa Cruz. Nesse primeiro momento, até então, era uma verba que vinha de deputado e ia ser colocado para fazer a reforma. No dia 20 de maio foi dados todos os pareceres favoráveis. No dia 21 de maio, o executivo ele entra com um projeto substitutivo, né? E substitutivo, dizendo que, na sua mensagem, falando que eles não verificaram que tinha que ser dado uma contrapartida em relação a isso.
Ou seja, então você teria 398 mil reais e eles estavam colocando mais 99 mil reais de contrapartida nesse projeto. Então, na hora que você vai olhar onde que está entrando essa dotação e de onde que está saindo o recurso, né, da peça orçamentária, você verificava lá que tinha um código que falava que eles estavam colocando essa contrapartida para fazer a reforma da Areninha e eles estavam retirando os 99 mil da reforma da Areninha. Então eles estavam anulando e colocando em cima do valor que junto com da emenda parlamentar. Ok, até aí, então voltou, o processo voltou tudo novamente. Então volta para a Procuradoria, passa pelas comissões, e aí no dia 11, isso no dia 21, que eu falei no dia 21 de maio, no dia 11 de junho chega para a Comissão de Orçamento e Finanças. Como é dotação orçamentária, né, crédito adicional, isso o orçamento de finanças ele tem que olhar com um certo critério, até para que depois justamente não atrase todo o processo a partir dali. Quando nós olhamos, isso suscitou uma dúvida. Então, como que ele está anulando, né, se ele vai fazer a reforma e está anulando do mesmo local? Nesse sentido, o que eu fiz? Então, porque às vezes as pessoas não entendem que o projeto, eles acham que é só a mensagem e depois o termos que vai sair no decreto, né, na lei que vai ser promulgada pelo Poder Executivo. Tudo que é documento que vem em anexo, ele faz parte do projeto. Então você tem que olhar tudo. Então você tem que olhar o cronograma físico-financeiro, né, as etapas, quando que isso vai acontecer, em quantos meses, os desenhos, porque foi o exemplo que eu usei. Se de repente ele vai falar que tem um pé direito de 12 metros e aí ele acaba colocando um pé direito de 10, quer dizer, ele está a pessoa que está executando, possivelmente ele está ganhando. Desacordo com o projeto e levando vantagem financeira em cima disso. Forçou em cima de 12 e fez 10. Não é? Então, nesse sentido, o que eu solicitei? Como um dos ofícios da Secretaria de Obras para a Secretaria, acredito que para a Secretaria de Finanças, eles falavam do plano de trabalho e do projeto técnico. Então, eu solicitei essas informações no dia 11 de junho. Dia 11 de junho eu solicitei essa informação. No dia 15 de junho, que foi o dia da sessão ordinária, numa segunda-feira, a resposta chegou às 4h30 da tarde. E aí, plano de trabalho. Você sabe, plano de trabalho e você olhar desenho técnico, você não faz em 1 ou 2 horas. Né? E nisso, quando nós chegamos para a reunião das comissões, a Michele realmente falou assim, eu vou solicitar pedido de regime de urgência. E eu acabei falei assim, eu só preciso ver porque eu pedi uma solicitação de informação e ela acabou de chegar para mim, chegou agora às 4h30 da tarde. E nisso, né, e para concomitante a isso, tinha um pessoal lá na Câmara Municipal que foi lá para agradecer a questão do apoio à cavalaria, então foi um pouquinho tumultuado. Nós iríamos votar a questão do projeto lá da desafetação de áreas, então estava um pouco tumultuada a sala de comissões. Então eu falei, eu vou levar para o plenário, se eu conseguir, de repente a gente vota em regime de urgência. Caso contrário, a gente não vota o regime de urgência hoje, passa uma semana e verifico, dou o parecer e aí qualquer coisa coloca na pauta da sessão seguinte. Né? E foi o que aconteceu. Quando nós iniciamos a sessão, foram feitas todas as leituras, as deliberações necessárias, e quando foi fazer o regime de pedido de urgência, eu me posicionei contrário. Falei, eu ainda não tive tempo hábil para poder fazer análise da resposta que chegou para mim. Então, eu vou votar contrário, não sei se os outros vereadores acompanharão, mas aí, no caso, a gente coloca, eu venho durante a semana, dou o parecer, que foi o que aconteceu, né? Foi no dia 15, dia 17 de junho, foi dado o parecer, tanto é que na última sessão o projeto foi aprovado e agora está liberado para fazer a divulgação no Diário Oficial e dar o segmento que tanto necessita. Justamente por isso. Então, assim, não é questão de atraso ou questão pessoal, não é nada, é questão de análise de projeto. Se a gente tem que olhar todas as etapas e tudo que vem para nós. Se falta informação, nós pedimos complementação, e se suscita uma dúvida, principalmente nessa questão de códigos de peça orçamentária, você tem que verificar, está saindo de onde, está indo para onde, por que isso vai acontecer. Então é basicamente isso.
Bom, Coronel, ouvindo o Félix agora, essa explicação até dos trâmites, tudo, e a polêmica que gerou essa postagem da Michele, até suscitou o seu requerimento na Câmara Municipal, porque ficou, para a população, ficou um pouco esquisito falar que os vereadores atrapalham o trâmite e atrasam a cidade. Eu acho que isso até que incentivou você a fazer o requerimento que você fez. Mas me parece que alguns temas como esse, regime de urgência, deve ser fechado nas salas de comissões para ir para plenário já meio definido e não dar essa polêmica que deu, né? Como é que está isso lá na Câmara, esse ambiente? Ou o que no seu parecer, acabou chegando para a população com essa mensagem da Michele? Bom, a primeira coisa é o seguinte, isso aí não tinha nada de urgência. Nada de urgência. Pediu porque alguém da prefeitura pediu para ela agilizar o processo. Entendeu? E o que ela escreveu na rede social dela lá, dizendo que os vereadores atrapalham a cidade, eu quero que ela dê nome aos bois. Quais são os vereadores? Porque na minha ótica, Félix, nós ajudamos a cidade. Tudo que nós falamos na tribuna, no outro dia o prefeito e os seus asseclas correm para consertar. Aconteceu isso lá na bomba, na estação elevatória. No dia 1 de abril nós fomos lá. No dia 2 estava até a NASA lá, arrumando as bombas lá. Depois, também, né? não, e depois, no dia 9, a CETESB veio, não, tá tudo em ordem. Foi claro, arrumaram no dia 2. Entendeu? O caninho ali no Ribeirão Bonito que não deu certo ainda, né? Tá dando um rolinho lá, né? Deu algumas zebrinhas, porque tem uma ponte em cima, né? Aí o secretário vem e ele fala que é de outras gestões. Outras gestões na qual ele também era o secretário. Mas voltando ao questionamento aí, eu perguntei para a vereadora, um questionamento de tribuna, quais são os vereadores que atrapalham. Eu quero saber quem é que são. Aí ela subiu lá, falou que não vai me responder. Não tem problema. Eu vou perguntar toda a sessão, até acabar o meu mandato, quem são os vereadores que atrapalham a cidade. Isso aí não pode ficar assim, porque ela está jogando alguns vereadores, a população contra alguns vereadores. E nós somos do lado certo. A gente quer ver a coisa andar no trilho. E não é que nós estamos vendo nesse ano e meio aí desse governico. Governico, secretariado de incompetentes lá. Um só viaja. O outro vendia curso no meio do expediente. O outro, sexta-feira, estava fazendo mudança de equipamento de ginástica no meio do expediente. Aí quando o proprietário da... Trabalhando com mudança? Deve ser aquela empresa graneiro antiga, né? Aí quando o cidadão lá da academia mandou para o prefeito aí, num passe de mágica, com a varinha, mandou uma funcionária lá assinar, né? Que a gente não sabe o que ele assinou, mas a gente acredita que seja uma dispensa, para ele continuar, para cacifar uma irregularidade onde o dinheiro público cai no bolso dele todo mês, para ele trabalhar para o público e não para ele trabalhar para o particular. E outras cocitas mais, né? Que eu não vou entrar no mérito, porque a pergunta foi sobre a postagem da Michele. Entendeu? Eu acho que isso aí foi de uma infelicidade tremenda, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, e foi o que aconteceu com essa moça aí nessa postagem aí. Eu quero só completar, Alemão, e quero colocar para vocês como quando a gente escuta alguma coisa, o sentimento que vem para a gente. De vez em quando alguém sobe lá, e subiu e falou assim, a gente tem que trabalhar unido, vamos todo mundo junto, não tem partido, não tem oposição, não tem situação para a cidade andar. Até um ditado que estavam a gente não é alienado, como é que tinha um negócio desse tipo. Não é base também. alienada, tem uma série de coisas assim. Quando a gente escuta isso, a gente fala assim, agora vai. E numa oportunidade dessa, numa coisa desse tamanho, que ouvindo a sua explicação, Félix, a gente entende todo o enquadramento disso, nada fora do enquadramento normal que se deve ter no andamento do projeto e na postura do vereador, acontece um racha e uma fissura dessa no meio da Câmara. Quer dizer, onde nós vamos chegar, né? Onde nós vamos chegar? Porque gera um estresse. Porque já teve outras situações, quando ela cita uma coisa assim, levando para o lado pessoal também, né? As pessoas estão levando para o lado pessoal em vez de olhar para a cidade, mas tem situações diferentes que também é levado para o lado pessoal, quando o projeto também são de vocês ou são da oposição, que a gente percebe aqui de fora. Tem alguns exemplos que a gente pode comentar no decorrer do programa aí. Esse aí foi o meu segundo questionamento no ofício endereçado à vereadora. Né? O que está acontecendo para escrever aquele negócio lá? Né? Vamos ver o que ela vai escrever, se é que ela vai escrever, né? Que ela corajosamente usou o microfone dizendo que não vai responder.
existe uma comissão de ética na Câmara para atender a esses casos aí. E isso aí, né? Vamos ver a resposta dela, mas eu acho que é o caso aí. Tava ali, eu vi que houve um posicionamento do lado da Jaqueline também a respeito do assunto, né? Teve, a Jaqueline em tribuna saiu em defesa da Michele, concordando. Mas eu reparei outra coisa também, hein? Quer dizer, todo mundo comenta aí das 3 mulheres, a Vanice, postura de presidente, hein? Postura de presidente, o que é? Eu tenho que manter a casa funcionando, a harmonia entre todo mundo. Ela não saiu em defesa de ninguém, não. Ela falou, respeito todos os vereadores. Já foi uma postura diferente. Bom, todo mundo ouviu a fala do Argeu, né? Sim. O Argeu, ele foi categórico, com toda a simplicidade dele, deu o recado. Falou a verdade que todo mundo queria ouvir. Você quer que eu falo o que ele disse lá? Tenha bondade. Vou falar com as palavras do próprio Argeu. Nunca fui pau-mandado e sempre trabalhei em prol da população de Descalvado. Aí os ânimos vêm à flor da pele, né? Até tem uma coisa também, né? Você tá trabalhando você tá em vereador. Se você concordar que tudo que o outro diz também, tem alguma coisa errada também, né? Tem que ter as posições também, né? Mas agora você soltar uma nota nessa na internet eu acho que foi muito forte. Eu não sei se vocês têm essa percepção lá no ambiente da Câmara, quando vocês estão, ou mesmo na cadeira, ou mesmo na tribuna, a percepção que isso, às vezes, o que acontece lá reflete para a população aqui dentro. Tem hora que a gente sabe que é a pessoa falando. Tem hora que a gente percebe que é recado mandado. A gente tem essa noção aqui de fora, porque não tem, algumas coisas não tem meio sentido, mas não quero entrar nem polemizar isso. Eu quero dizer que vamos aqui para outro tema que enveredou por aqui. Eu vou até nas postagens, de alguns comentários do nosso programa também, a gente vê que são falas que não vêm da pessoa, vêm de outras pessoas, no caso. Você acabou de falar do Argeu, você percebeu que, com toda a simplicidade dele, Coronel, veio do coração, não foi recado de ninguém. Não, vamos polemizar sim. A gente sabe que o semideus manda recadinho para as vereadoras lá, manda recado para a base alienada deles lá. Quem mandou esse semideus? Então, eu ouvi lá, eu não estava na sessão, eu estava viajando. É verdade. Então, o que acontece? O desespero desse cidadão é quando eu falo por último. É que nessa última sessão eu fui o primeiro a falar. E ele ficou sem argumento. Não deu tempo de passar os recadinhos lá, que ele queria que a voz dele fosse transmitida pelo pessoal da base aliada, base alienada, como vocês quiserem chamar aí. Entendeu? É por isso que está nessa situação a nossa Câmara aí. Tá? É desse jeito que vocês estão vendo aí. E o clima ali, Edu, ele é muito bom. Até a hora que começa a sessão. Aí começa a virar aquele clima de cortar com a faca. O que vai falar, o que não vai falar. Porque o ano passado, quando eu iniciei o meu mandato, nos primeiros 2, 3 meses, eu mandava as indicações para a Câmara e, misteriosamente, o que eu mandava ali caía na Prefeitura. Então, o chefe do Executivo tinha prazo para consertar o que eu pedia até na segunda-feira. A hora que eu mudei o meu modus operandi e passei a falar o que eu quero na tribuna da Câmara, aí desgovernou o governico. Perderam o controle da coisa. Então eles são surpreendidos de surpresa, assim como a vereadora Michele foi surpreendida com isso aí, e outros vereadores também foram, né, Félix? Porque ninguém esperava que eu fosse colocar no telão e questionar o que eu questionei, porque isso aí me incomodou. Entendeu? Eu estou atrapalhando a cidade, você, quem está atrapalhando a cidade? Dê nome aos bois aí. Quais são os problemas pessoais que nós estamos tendo? Nós agimos com impessoalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Diferentemente de alguns prefeitos em Nárnia, por exemplo, né, que direcionam as dispensas de licitação para os amigos, que indicam oficinas para fazer serviço, basta assistir sessões da Câmaras aleatórias em qualquer cidade do nosso país aí. E por coincidência, né, mera coincidência, na nossa também acontece essa patifaria. Patifaria. Porque disseram para mim, você descontentou 3 oficinas com a sua fala. Fiquei feliz. Eu contentei outras 17. Fiquei feliz com o que o cara me disse. Porque eu contentei as outras que estão sendo deixadas de lado para servir interesses pessoais de alguns servidores públicos. Acho que o Sérgio ele foi muito feliz nessa questão dessa fala, né? Tudo corre bem até começar a sessão. Então, isso até então, desde o ano passado, a gente vem mantendo essa linha, né? Cada um, na hora que sobe lá na tribuna, cada um defende, né, a sua pauta, defende, né, se
se você tem a situação favorável por um lado ou desfavorável por outro, até aí é tudo aceitável, vamos falar assim. Só que na hora que você transpõe isso, né, tanto que tem o código de ética da Câmara, quando você começa a tomar alguns lados e jogar opinião pública contra vereadores, isso ultrapassa o limite do aceitável. Né? Institucional. Então, isso ultrapassa o limite do aceitável. Então, assim, coisas que basicamente você poderia resolver ali dentro da Câmara mesmo, né? É isso que a gente falou, ó, sala de comissões, você pode se trancar ali, o que acontece ali, tudo bem. E depois você sai dali com uma situação já firmada e tudo mais, dentro da base do respeito. Agora, você em rede social, né, jogar vereadores, e principalmente da forma que o coronel fala, colocou aqui, você não dá os nomes, né, então pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Quem são esses vereadores? O que eles estão atrasando? Né? E aí eu volto a pergunta, de tudo que foi feito, que foi votado e tudo mais, qual que saiu fora dos prazos regimentais e institucionais da casa? Então isso, aí você acaba ultrapassando. Aí você vai na rede social, você vê lá um programa que de repente traz alguma inverdade e você coloca lá para reposta, ou então você coloca lá para destacar, chamando seguidores, para ver aquilo lá, para formar uma opinião contra o trabalho dos vereadores. E lembrando que cada vereador lá tem uma pauta, cada vereador tem o seu modo de trabalhar, né? Não é porque hoje eu e o coronel nós estamos aqui que nós temos que concordar com tudo, né? Nós não precisamos concordar, mas ao limite do respeito. Ao limite, não vou sair daqui no meio da rua falando assim, o coronel fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo, o coronel está atrasando, não é, né? Então você acaba ultrapassando alguns limites, que isso não é saudável, e é por isso que aí alguns vereadores tomaram essa atitude aí. O Félix, a gente percebeu que você tem sido alvo agora constante, dado alguns posicionamentos seus, vou chamar o pessoal da situação, o pessoal da administração, o prefeito, o chefe de gabinete e algumas pessoas que se dispõem a comentar o que eles precisam que se comente, em razão de posicionamentos seus, é claro. E você acha que isso pode ter tido o viés pessoal de te atingir especificamente numa coisa tão corriqueira dessa? Quer dizer, quando você reclama que vocês atrasam por questões pessoais, mas o inverso é verdadeiro. Quer dizer, eu acho que também isso é pessoal porque foi você. Mas você percebeu isso? Você tem uma ideia disso ou não? Porque ficou nítido que assim, precisamos atingir o Félix. Bom, eu acho que é bem claro, né? A gente vê que você vê determinados, que nem o Lemão falou, né? Às vezes você vê que uma escrita numa rede social, você vê que não é da pessoa. Aí, às vezes, a pessoa vai no meio de comunicação do trabalho, que nem eu falo, a gente é um colegiado, são 11 vereadores. Então, o direcionamento, você acaba canalizando isso para uma única pessoa. E aí você começa a chincalhar essa pessoa dentro da rede social, sabendo que, né, que acho que é o próximo tema que nós vamos falar sobre questão de rotatório e tudo mais, quando você direciona isso para uma base, sabendo que nem eu sou do Santa Cruz, eu sou criado no Santa Cruz, né? Eu sou do Jardim Paola, né? Eu tenho meus amigos no Jardim Bela Vista, então é uma região que é uma concentração, né, de amigos, de pessoas muito queridas, e que há muito tempo a gente vem lutando, inclusive com indicações, fazendo os vídeos, falando sobre o tema. Então, quer dizer, quando você começa a canalizar, isso vira meramente pessoal. Então isso está muito claro. Então, como que a gente tem que combater? Combater o bom combate, né? Trazendo a informação verdadeira, mostrando não só com fatos, mas também com os dados, mostrar da forma que realmente acontece. E aí levar isso ao crivo, né? E das pessoas, para que elas possam, né, ter a sua formação de valor, de opinião e de valor. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, Du. Quando foi montada as comissões da Câmara, até então o Félix fazia parte da base aliada. E ele foi colocado numa comissão importante. E o Félix, com a formação que ele tem, ele lê os projetos. Assim como eu também leio. Né, Colar? Esses dias passou na nossa mão lá, uma nutricionista que assinou um laudo químico. Né? Então, o que acontece? Quando foi montadas as comissões, que foi montada em conjunto, com os semideus lá e o pessoal lá, eu, que era tido como de oposição, fomos colocados nas comissões de somenos importância. E permanecemos lá. Que isso é uma bênção, inclusive. Porque a gente pode assistir, né, de camarote
os debates, né, entre os projetos que vêm de qualquer jeito e que são rebatidos com galhardia pelos vereadores que leem os projetos, que é o caso do Félix. Entendeu? Então agora não tem como voltar atrás. Só vai mudar as comissões quando trocar a presidência e, obviamente, foram construídas novas comissões de acordo com o interesse e a seletividade de cada um. Então, esse é o problema que eles criaram. Por que estão batendo no Félix agora? Justamente porque ele está fazendo isso. Ele está lendo o projeto, detectando pontos errôneos, como aconteceu com aquele desenho horrível que foi colocado, que foi enviado para ele, um desenho pintado com guache. Eu acho que foi guache, lá do projeto da rotatória. Uma vergonha aquele negócio lá. Nós vamos rever isso no tema da rotatória. Entendeu? Então, o que está acontecendo é isso. Então, a bola da vez agora é o Félix. Ele era a situação, agora está se apresentando como oposição. Uma oposição que marca território e que fala o que o prefeito tem que fazer. Nós não vamos assinar nada lá, Zé da Cruz. Nos convençam. E a gente assina. Nesses projetos aí eu não fiz parte, graças a Deus, e votei de acordo com os argumentos que o Félix apresentou na tribuna. E isso me convenceu a votar contra. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Não é correção, não. Assim, não pode ser taxado como oposição um vereador que lê projeto. Eu ia falar agora, Não, leitura. Falta leitura? Qualquer pessoa que tem certo que vai ler vídeo vai se tocar nisso aí. Eu estou falando assim, taxado. Estão taxando o Félix porque ele desenvolve um trabalho de qualidade como vereador e que às vezes bate de frente com os interesses do executivo como sendo de oposição. Não. Esse é aquilo que nós chamamos aqui sempre de vereador da cidade, de não ter lado. Porque ler projeto e pedir esclarecimentos, cara, não pode ser de situação, não pode ser de esclarecimento, é a coisa mais normal que tem. O que a gente tem percebido é que, dada a quantidade de coisas que vocês que nem projeto começam a apurar e questionar, Félix, a gente percebe um desleixo na formatação do projeto. Eu quero dar outro exemplo aqui, que eu comentei e o Marinho acabou consertando isso. A mensagem da reprova da área das casas atrás do Luciano, quando não era aquela área. Eu ia falar sobre isso agora. Foi para lá, daquele jeito. Não sei se consertaram isso, Félix. A mensagem não foi consertada. Du, então, é o que eu ia comentar justamente sobre isso. Vem a mensagem do projeto era que ia desafetar novas áreas, porque o CDHU tinha reprovado a área atrás do Luciano, que são das 40 casas. Do Minha Casa Minha Vida. Mas assim, isso na mensagem. Mas tem no ofício também fala isso. Então assim, veio da origem já. Ou saiu da secretaria, que passou por finanças, chegou na procuradoria, que fez a mensagem, a procuradoria faz a mensagem e elabora o escopo da lei. E isso veio consequentemente, veio numa sequência. Aí chegou... não é isso daí. Nós vamos mandar o substitutivo, né? Hoje, sexta-feira, até então, o substitutivo ainda não chegou na Câmara Municipal. Aí vocês que leram e perceberam esse erro, a culpa é nossa. são de oposição. A culpa é nossa. Então quem que não está cumprindo os prazos, então? Já que eles ficam só criticando os vereadores aí em questão. Prazos de projeto, eu não tenho conhecimento de nenhum que foi estourado lá, pelo que a gente acompanha de votação na Câmara e a data de entrada. Eu acho que nenhum estourado. Mas tem um outro prazo também, que é a resposta do Executivo para a Câmara, quando vocês falam algum requerimento, que eu espero também que estejam sendo cumpridos, né? Que tem prazo para os dois lados. Então, não há que se falar nisso de atraso. Está dentro do que está na lei, dentro do regimento, dentro das regras estabelecidas. Então, cria uma situação enorme. Quero voltar aqui só para desmembrar os outros dois assuntos que entraram no mesmo cesto aqui de reclamação de atrasar, que foi que você muito bem explicou também, Félix, a desafetação para aqueles terrenos para destinação a empresas. Eu acho que isso ficou bem explicado, inclusive no vídeo do Félix, não tem mais dúvida, mas aqui... você explicando e a população, alguns, né, população de 3 lá falando, esse cara está querendo atrapalhar, lembrando que não é isso que consta no programa de governo. Para empresas no plano de governo era distrito industrial, ampliação dos existentes, novas áreas. O verbo era outro, era doação. E lá era doar. Então, também descaracterizou um pouquinho o plano de governo, mas uma coisa que tem que olhar também, você bem colocou, zoneamento urbano, impacto socioeconômico, etc. Isso você acha que volta numa adequação melhor esse projeto ou você acha que nem volta? Bom, foi feita a indicação, né? A questão é que nem eu friso.
os vereadores não são contra o projeto de desenvolvimento de Escalvado. Não é isso que foi levantada, a questão levantada. A questão é da forma que isso chegou. Então você colocar, né, áreas institucionais, área de interesse ambiental, área de interesse social, você colocar no meio para colocar a indústria sem ter feito um levantamento socioeconômico daquela área. Esse foi o grande problema. E a indicação foi justamente essa. Falou assim, ó, já que vocês querem fazer, então desmembra. Ó, o que é área industrial, venha de uma forma, pode ser em lote, talvez, individual seria até melhor, né, porque são várias áreas, mas se você conseguir fazer por lote, ó, essa área aqui é de interesse, é zona industrial controlada. Então, aqui é indústria, aqui a gente sabe que pode indústria, então vem um projeto de indústria. Aqui tem uma área que nem tem bairros que são recém-formados, você só vai ter casa. Então é qualquer tipo de empreendimento que tem ali, lembrando do área mista, zona mista, não pode ter indústria, né? Então, mista é residencial comercial. Residencial comercial. Então foi falado aí, né, que o Félix está atrasando a vinda de empresas. Não, em área mista você não vai poder pôr empresa. Então, a quem interessa, né? Aí que fica a pergunta. E aí tem aquelas áreas, que tem áreas aqui do centro que já estão consolidadas e tudo mais. Tem área comercial, já tem residência, e você pode colocar determinadas. E você poderia fazer, então separar em 3 lotes, manda esse projeto separado, a gente vai fazer uma nova análise, e se for, né, que os vereadores entenderem que por bem que é viável e fazer a aprovação, vamos aprovar, com certeza, porque ninguém é contra o desenvolvimento. É da forma que às vezes chega. Do mesmo jeito. O jeito que o projeto chegou, faltando informações importantes. Onde que eram essas áreas? Todas elas não estavam caracterizadas no projeto. Esse que é o caso. Você deu a dica, né? Vamos reprovar, mas se vocês fizerem assim, manda de volta, a gente analisa e aprova de novo. Tá dado o caminho, né? Isso é quem quer atrasar não tem essa postura, Félix. E tem outra postura sua a respeito disso. Foi importantíssimo para saber certinho os locais. Não tem nem como votar a favor de um negócio desse daí. Não tem, porque pensa nós comentamos aqui até, acho que foi até fora do ar, isso. Então assim, eu sou morador do IP. Aí eu fiz um investimento da minha vida, consolidando a minha casa lá no IP, e moro perto de uma rotatória de uma praça, que amanhã amanhece 3 oficinas lá. Qual o impacto socioeconômico para aquelas famílias que se dispuseram a morar lá? Então, até com a comunidade, não é só geração de emprego. E vai gerar até problema jurídico, tudo ali, claro, né? Então, isso denota para gente aquele que eu falei do desleixo. Assim, vai, né? Vamos empurrando lá. É que nem o coronel fala sempre. O vai que cola. É a piada oficial, é a mentira oficial, e o vai que cola. É a especialidade desse pessoal aí, né? É assim mesmo. Bom, vamos entrar no último tema, aí, Félix, você já tangenciou por ele, a questão da rotatória. E esse é um assunto que chegou agora, assim, a gente sabe que está tramitando há um tempo, mas a população não tem conhecimento. Eu percebi muita gente assim, mas esse projeto está andando, não está andando, a gente ouviu falar, mas não viu acontecer nada. Aqui eu também tenho uma cronologia interessante, não tem, Félix, para saber. Eu sei que você, até pelo que você falou, sendo da região lá, você acompanhou bastante isso, mas fala pra gente como é que tá isso, qual é a perspectiva de médio prazo aí. Eu vou até emendar uma. E até teve o Semideus falou sobre isso até numa rádio local. Eu queria que você contextuasse isso aí também pra gente. Bom, vamos lá. Isso foi até uma surpresa, né? Quando eu comecei a sessão, na última sessão, tinha tanta coisa legal para falar, questão de conseguir recurso. Nós estivemos lá com o pessoal lá no Horto Aurora, falando com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também teve questão do projeto da escola Capoeira nas Escolas, mas a gente teve que bater em cima de uma situação que para mim foi surpresa, né? Eu tinha ouvido, né, que o chefe de gabinete na última quinta-feira tinha feito, na quinta-feira retrasada, não na última quinta-feira, na quinta-feira retrasada, ele tinha dado uma entrevista citando meu nome, falando que eu estava atrasando a obra da rotatória do Santa Cruz. Bom, ok. E depois no sábado foi feito uma postagem em rede social, através de um meio de comunicação, falando que eu era o responsável, né, trazendo as palavras do chefe de gabinete, falando que eu era o maior responsável por aquela obra não estar acontecendo.
Então é lógico, né? Quando você é taxado, ou você é julgado, ou você é atacado de uma certa forma, eu fui buscar, né, falar assim, mas porque a primeira coisa que eu faço... Você nem sabia que eu tinha sido a sua participação. A primeira coisa que eu faço toda vez que eu vou dar um parecer na Câmara Municipal, porque a gente tem contato com a procuradora, a primeira coisa que eu pergunto é: estamos dentro do prazo regimental? Isso tem urgência, porque senão vai estourar o prazo? É a primeira pergunta que eu faço. Então eu fui lá para buscar todas as informações. Então, como eu expliquei, esse projeto ele foi protocolado na Câmara Municipal no dia 7 de maio. 7 de maio ele fez o protocolo. No dia, aí é aquela volta naquela questão. Então tem todo um trâmite para acontecer. Então isso vai primeiro para a Procuradoria, para ela verificar a questão da legalidade e fazer opinião. Então, no dia 11 de maio foi dado o parecer da Procuradoria. Uma semana depois, porque aí depois que ela distribui para as comissões, qual que é a comissão que vai fazer a verificação e daí emitir os pareceres. Então, a primeira comissão foi a de Justiça e Redação, né? A Justiça e Redação, se eu me engano, é o Joe, o pastor Adilson e eu acho que é a Jaque que está nessa comissão. Então foi dado um primeiro parecer no dia 17, né, que é aí o presidente da comissão que emite esse parecer, e depois você tem que ter um segundo parecer dando de acordo com aquilo que o presidente colocou, ou não, o contrário, então faz uma solicitação de informações. Isso aconteceu no dia 18 de maio. Logo após isso, veio para a comissão foi para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, né? Que também no dia 18 foi emitido um parecer, que eu não me lembro, acho que foi pelo Argeu, que é o presidente da comissão, e por mais um membro dando de acordo com o que o Argeu. E chegou na Comissão de Orçamento e Finanças no dia 20. Quando você vai ler, que é o que eu falo, o projeto ele tem muitas páginas, e você tem que olhar com calma, com cautela, para não ter problema. Quando a gente vai verificar, né, no próprio dia 20, eu identifiquei. Então tinha os anexos, e lá tinha os desenhos que compunham o projeto da rotatória. Que nós estamos pondo na tela agora, Félix. Então, como vocês podem observar aí, então tem os desenhos do projeto, o desenho técnico do projeto da rotatória. Quando você vê, quer dizer, na verdade não tinha nada, era uma folha em branco. Projeto fantasma. Uma folha em branco, você não conseguia identificar nada. Nem o nome de quem estava, né, o responsável técnico, o responsável, não tinha nada. Foi colocado da forma que vocês estão vendo aí, ó. Bom, tudo bem. Então, o que eu fiz? Eu pedi vistas e falei que as páginas 14, 15 e 16 elas estavam ilegíveis e que precisariam mandar para finalizar o projeto. Isso tudo no dia 20. Foi feito, horas depois veio essa informação, só que aí o que aconteceu? Do jeito que veio, vocês podem verificar, veio sei lá, você nem... Borrão. Veio isso daí que vocês estão vendo aí, ó. Veio nada. Veio isso que está na tela. Isso, aí, bom, o que eu fiz? Então, a doutora Alessandra, eu falei assim, doutora, então vamos colocar ele para pauta, sem problema, que seria na próxima sessão. E aí a gente pede os arquivos físicos, não pede para mandar arquivo eletrônico. E foi o que aconteceu. Nós anexamos, né? Chegou antes da sessão, chegaram os desenhos, nós anexamos, foi feita a emissão do parecer, tanto que aí a Jaque deu de acordo com o parecer que foi dado, que eu emiti o parecer favorável, foi dado. No dia 1º esse projeto foi votado e aprovado no plenário da Câmara. Voltou para a sanção do prefeito, né? Foi sancionado e foi publicado no dia 4. Bom, 4 de junho. Dia 4 de junho. Dia 4 de junho. Bom, nós estamos. Hoje 26. Hoje é sexta-feira. Até quarta-feira, a última vez que eu olhei, o processo licitatório ainda não tinha acontecido. E na última segunda-feira eu fiz um ofício de gabinete solicitando todas as informações desse certame, abertura e todos os documentos que compõem a licitação do projeto da rotatória de Santa Cruz. Só para alinhar aqui, responsabilidade de abertura de certame licitatório, Secretaria de Administração, o seu Gustavo de Freitas, que é quem deve estar atrasando o município e não você, né? Nesse caso. Certo, coronel? Com certeza. Com certeza. Inclusive, as informações que eu tenho, é o mesmo cidadão que contratou a médica. Lá naquele concurso público meio esquisito que está rolando aí, né? Que foi lido na tribuna, segundo
segunda-feira a petição da doutora Juliana para a instauração da CPI. E nós estamos aguardando, né, Félix? Vêm outros documentos aí para instaurar mais uma CPI. E falando em CPI, né, Edu? Todo mundo já percebeu, né? Como que é feita a composição da CPI, né? É 2 de lá, né? E 3 de cá. Então, dificilmente vai chegar a um consenso. Uma coisa boa para a sociedade. Você tocou em 2 assuntos aí, me fez lembrar algumas coisas que eu escutei também que vocês solicitaram lá. Você falou na médica psiquiatra. Como é que está? Eu vi que vocês fizeram o requerimento. A questão da licença sanitária do CAPES. Isso chegou? Retornou alguma coisa para vocês? Não, Está sem licença ainda? Não, nós pedimos isso aí segunda-feira agora. Os documentos que estão faltando para o chefe da vigilância sanitária. Ele vai ter que escrever ali quais que estão faltando. Por que estão faltando? Quem que é o responsável técnico pelo CAPES? Era o Dr. Prearo, que foi demitido março, abril ali. De lá para cá, não tem. E vamos além ainda. Do ano passado, né? Isso, e vamos além ainda. Segundo informações, a médica não pode nem usar o formulário amarelo para prescrever o medicamento de tarja preta lá para os pacientes. Então, como é que faz? Essa eu não sabia. Fiquei sabendo que o médico da rede recebeu 26 pacientes que ela enviou para ele prescrever o medicamento. Ele devolveu os 26 pacientes junto com o código de ética, dizendo que ele não pode fazer isso, quem tem que fazer isso é um médico psiquiatra. Então, olha a que ponto... Se ela não pode, imagina o outro. Exatamente, Edu. Olha a que ponto nós chegamos no nosso município com relação a esse assunto aí. Os defensores da saúde que nós temos lá na Câmara, silêncio na rede. Ninguém toca nesse assunto. Entendeu? Inclusive a pessoa que contestou a vocês sobre a posição política sua lá, não é a pessoa que faz a pauta da saúde? Por que ela não contestou isso? Não é o principal foco dela? Esse é um tema que eu acho que pode entrar naquela proposta de audiência pública de saúde, inclusive, porque se está acontecendo isso de prescrição de medicamento, Sérgio, tem paciente sendo prejudicado. Tem que dar continuidade a um tratamento psiquiátrico, aqui tem uma continuidade, um encadeamento de medicamento, pelo menos com quem a gente conversa, que faz parte disso. Será que isso está sendo interrompido? Porque se o médico devolveu, quem prescreveu ou parou a prescrição, ou esse pessoal teve alta do CAPES, alguma coisa tem que ter acontecido. Solicitamos a sindicância, que acredito tenha sido feita, e alegaram a Lei Geral de Proteção de Dados para não mandar para lá. Que proteção de dados estão protegendo? Você está escancarado. Estão protegendo o quê de quem? Eles estão com vergonha de mandar essa sindicância lá, se é que fizeram. Que eu pairo dúvida sobre esse assunto aí. O que esses caras querem esconder da gente aí? O secretário é de Porto Ferreira. A médica é de Porto Ferreira. E até o momento, eu não estou convencido que ela preenchia os requisitos para assumir o cargo que ela assumiu. É simplesmente isso. Por que o secretário não usou a tribuna livre e não foi explicar na Câmara lá o que está acontecendo? Por que a médica não foi lá? Pede para usar a tribuna livre. Tá aqui os documentos, esse. Então fica esse joguinho aí, a gente pede informação, agora é LGPD. A mesma coisa lá da estação elevatória lá. Pediu o olerite dos meninos que trabalham lá para ver quem é que faz hora extra lá, quem é que não faz. Alegaram LGPD. Pedi as contas de luz faz um mês para o secretário de Água e Esgoto, Saneamento. Enrolou, mandou, vai que cola, precisa de mais tempo para tirar cópia de 15, 16 folhas aí. Quebrou a máquina, chefe. Porque é na conta de luz que nós vamos verificar quanto tempo ficou desligada aquelas bombas lá. Que os próprios funcionários disseram, ficava desligada 20 horas por dia. E isso aí é o foco da CPI. Da vergonha que estavam fazendo com o saneamento básico da nossa cidade. A mesma patifaria que estão fazendo com o Rio lá, né? Que já está fazendo aniversário também, né? Essa é outra lembrança que você citou em CPI aí. Essa nem começou, né, do esgoto ainda. Tiveram a nomeação aí, mas nem iniciou, né, os trabalhos. Eu quero citar ainda que nós tivemos primeiro depoimento na CPI da sonorização ainda, no dia 2 de junho
De lá pra cá mais nada, coronel. Você faz parte dessa. Essa do som aí, vai ter terça-feira a próxima oitiva de testemunha. Terça-feira, agora dia 30. Agora, com relação à composição da CPI, questionei formalmente a presidente da Câmara por que ela havia deixado o PL de fora. Aí ela mandou lá um vai que cola, que o mandado de segurança derruba aquilo lá. O PL, por uma questão de partido, tinha que fazer parte da comissão. E ficamos de fora de novo. E existe uma seletividade na escolha das pessoas que compõem a fiscalização, né, do município. Isso aí tem que ser uma coisa efetiva, eficaz e eficiente. A CPI do motocross, por que não virou nada? Por quê? Basta ver a composição que aconteceu. Basta ver. E se fosse o inverso? Se tivesse mais pessoas com vontade mesmo de apurar, entendeu? O que teria acontecido? Podia acontecer do resultado ter sido outro. Entendeu? Bom, essa terça-feira tem uma então da sonorização e a outra vai começar. O PL ficou fora da esgoto, mas nessa pelo menos o Félix entrou. Graças a Deus, porque dá para debater muita coisa com o Félix aí. Fala, Félix. Essa tá na sua área, pelo menos. Odu, só para contextualizar, a CPI do esgoto, ela foi formada o grupo. Na última segunda era para ter sido escolhido a mesa diretora, mas acho que por conta do turbilhão que foi a sessão, totalmente acho que o clima não ficou legal. Mas então agora tá para fazer a nomeação, né, do presidente, vice, os membros, o relator e os membros que compõem. Já me coloco à disposição para ser o relator dessa CPI, caso queira, né? Então não tenho problema nenhum ir atrás dos fatos. O problema tem, né, Félix? Vamos aguardar. Sou capaz de apostar que vai acontecer aqui. Já me coloco totalmente à disposição para ser o relator, caso queira, né? Mas por questão de, às vezes, conhecimento, né? Por questão de... Essa é uma relatoria extremamente técnica para um assunto de desse. viabilizar. Então, assim, bom, mas é lógico, né? Tem por votação. Acredito que até na próxima semana já tenha a nomeação, né, da mesa diretora da CPI para poder dar início nos trabalhos também. Então, agora é isso daí. É ir atrás, é o que eu sempre falo. Fala o que você faz e você demonstra que você realmente está fazendo. Se não teve nenhum tipo de problema, o relatório vai ser, né, sem problema nenhum. Até porque é um inquérito, a gente está verificando a situação em função do que foi, do que nós vimos, né, coronel? Né? Nós estivemos lá em loco, do que nós vimos, e aí dar o direito do contraditório para as pessoas se explicarem e demonstrar aquilo que é fato e vida que segue. E vamos tocar. Bom, então é bom. Mas, Félix e coronel, o que atrasa o município é CPI. Porque você faz coisa errada, a Câmara abre uma CPI, aí você tem que destinar trabalhos seus para apuração, o Executivo tem que preparar resposta ou esclarecimento, e isso também atrasa. Agora, se você leva tudo direitinho, né, uma CPI aberta, historicamente, Escalvado não tivemos tanta como agora, né? Lemão, CPI ela só é aberta se há indícios de alguma irregularidade. Não tem essa situação, hoje acordei, não estou legal, não gosto do prefeito, quero fazer vou lá abrir e fazer uma CPI. Isso não existe. Se não tem indício de irregularidade, a abertura de CPI, até porque justamente para essa questão de não atrapalhar os trabalhos de tanto legislativo quanto executivo. Então, CPI só é aberta se há indício de irregularidade. Se não há, é claro que a gente não vai fazer um negócio desse daí ao nosso bel prazer. O que poderia evitar a CPI são esclarecimentos convincentes quando há pergunta de vocês lá dentro. Não quer responder? Então vamos partir para uma CPI que ali a gente consegue conversar com quem é de fora um pouco, ver se consegue esclarecer. Eu acho que é isso, esse jogo de informação para lá e para cá ajudaria bastante, que todo mundo poderia explicar a questão do esgoto, todo mundo poderia explicar o processo de contratação da Tamura, como poderia explicar o processo de sonorização da festa de setembro, sem abertura de CPI. Mas é resistente em prestar informação, presta através de CPI. Bom, queria, já levando aqui para o final do programa, Alemão, sim,
vocês comentassem um pouco o trabalho dessa semana. Eu vi as postagens aí, vocês em São Paulo, bastante contato interessante lá. O que vem de novidade lá, o que vocês foram levar? Vamos aproveitar e atualizar. Ou se faltou algum assunto no nosso debate, que também é importante. Depois qualquer outra coisa que aconteça. Estivemos em São Paulo na última terça-feira, eu, o vereador Félix, o Jacaúna, o Argeu. Tivemos uma demanda na Alesp, pleiteando recursos junto a alguns deputados. Depois nós fomos na Secretaria de Segurança Pública tratar do assunto específico de roubo à residência no município e roubos e furtos às propriedades rurais. Solicitamos o empenho do secretário para deslocar o efetivo de cidades maiores para cá, até que esses crimes sejam debelados, e ficou acertado que o BAEP e a Força Tática virão, uns de Ribeirão Preto e uns de São Carlos. Fala o que é BAEP para a população. Batalhão de Ações Especiais, que fica sediado em Ribeirão Preto, da Polícia Militar. São as viaturas cinza inteiro. E junto à Polícia Civil, solicitamos que fosse montada uma força-tarefa para debelar esses crimes também, através da investigação, que é função deles. E no final da tarde, já quase anoitecendo, estivemos no Palácio do Governo, numa reunião com o vice-governador, Felício Ramute, onde fomos pedir R$200 mil para a PAI, um outro veículo para a PM e o complementamento do efetivo da PM. Nós temos o efetivo fixado e o efetivo existente. O existente está aquém do fixado. Então eu vim primeiro pedir para completar o efetivo, para depois pedir para aumentar o efetivo. E também pedir para o vice-governador direcionar recursos para o programa Viver Melhor, de melhorias de casas populares aí. Então, nós não fomos fazer turismo com dinheiro público, nós fomos trabalhar pela sociedade escalvadense, buscando recursos junto com os outros vereadores que estão dispostos a fazer isso, né? Não como foi dito aí, né, que nós atrapalhamos a cidade. Nós estamos brigando por melhorias na cidade. Eu vou falar por mim aqui, Félix, mas para a PAI eu fui um dos vereadores que mais conseguiu recurso nos últimos tempos aí. Isso aí, o Carlinhos Benvenga é minha testemunha se for preciso. Complementar alguma coisa, Félix? Eu acho que assim, de todas as vezes que, tanto indo em Brasília, São Paulo, que nós já fomos várias vezes, eu acho que essa agenda ela foi assim, uma das assim, mais não só em termos de importância, né, mas em termos de devolutiva, né? Porque muitas vezes você sabe, é cansativo, a gente sabe recebe ofício. Isso, mas é que nem essa na Secretaria de Segurança Pública, como nós somos atendidos pelos assessores da Polícia Civil, Polícia Militar, pelo senhor Engel, né? Coronel Engel, assim, e dá um conforto, uma esperança que a questão da segurança pública, né? Se os pedidos forem atendidos, a gente sabe que vai dar vai contribuir muito. E também essa questão dessa visita, dessa agenda junto com o vice-governador do estado, né, com esse programa habitacional aí Viver Melhor, que pode alocar recursos, é um programa do governo do estado para alocação de recursos para pessoas de baixa renda poder reformar as suas casas. Então, se também acolhido, eu acho que assim, vai dar dignidade, né, e vai melhorar bastante aí a questão da qualidade de vida aí das pessoas. Eu só queria fazer esse adendo. Coronel, considerações finais, estamos caminhando para o final já, fica à vontade. Bom, do Lemão, Félix, só agradecer a oportunidade aí. Descalvado é uma cidade que tem grande potencial de crescimento. Basta ter um gestor público que tenha consciência disso, consiga montar uma equipe que está disposta a trabalhar por Descalvado e não apenas em interesses particulares. Secretários ficam voando no meio do expediente aí. Secretários que viajam e assinam as coisas pelo GOV, deixando à mercê dos funcionários efetivos a elaboração dos projetos. Né? Não tendo secretários que vendem curso no meio do expediente, que isso aí é uma vergonha, né? Até hoje. Isso aí. Tem que haver uma preocupação com a saúde. Nós vemos lá o vereador Jacaúna colocando áudios na tribuna da Câmara lá de pessoas precisando de um carro, que a pessoa tem que levar a filha junto. E estão criando caso por causa disso. Estamos vendo pneus de veículos escolares que o pneu está na armação de aço do pneu já. Para que tem aquele negócio lá embaixo, o almoxerifado que compra tudo aí? Vimos oficina comprando pneu
e tem aquele setor lá embaixo que é exclusivo para comprar essas coisas. Não há previsibilidade das coisas. O que nós precisamos para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí saem as famigeradas DL. Para quem que você direciona DL? Para os amigos do rei. É simples assim. Esse pessoal está passando vergonha por culpa da incompetência deles mesmos. Eu estou como vereador, daqui 4 anos o meu mandato acaba. Eu não entrei lá para fazer a mesmice que outros de outros mandatos faziam. Eu não conseguiria dormir bem se eu não questionasse as coisas que eu acho errado. Pode me bater na rede social, pode mandar o cara escrever no Facebook e outro assinar mediante o pagamento por fora. Eu não tenho medo disso aí. Pode ficar falando atrás do microfone lá, que é o Ricardão do centro fazendo pergunta, que é a Dona Maria da Vila Albertina. Pode fazer isso aí, a gente sabe como é que funciona esse sistema aí. Dá o nome, endereço e CPF da pessoa que está fazendo a pergunta. Não, aqui é o Ricardão da Vila Albertina que está falando. Uma vergonha isso aí, uma vergonha. E eu não tenho medo. Não tinha medo de bandido que se prontificava a se apresentar como bandido. Não tenho medo de bandido que se esconde atrás de terno e gravata. Não tenho medo. Tá? Agradecer, me desculpe ter me exaltado aí, é que é um assunto que eu gosto. E vocês ficam me esquerando aqui ainda, né? O negócio piora. E a minha pergunta é para vocês agora, Du. Qual o significado desse Pinóquio aqui no programa de vocês? Tão simpático. Eu queria que vocês me respondessem. Esse Pinóquio é o ator principal de um quadro que precisamos criar aqui, o Fala Pinóquio, para trazer as informações corretas. Qualquer semelhança é mera coincidência. E às vezes aos sábados ele faz isso aqui. Eu podia colocar também um negócio de fazer fumaça aqui, né? Que o pessoal gosta de vender fumaça nos programas da cidade. Agora, Félix, por favor. Você, Félix. Deixando o Pinóquio de lado um pouco. Não tão assim eloquente que nem o Coronel Mussolini, mas também Levão, Du, Coronel, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que quando você trabalha com transparência e verdade, nada tende a derrubar. Então o caminho é esse, a gente vai continuar trabalhando. Se quer agilidade, quer que as coisas aconteçam, manda as coisas corretas, da forma que tem que ser, para a gente poder fazer as avaliações que tem que ser feitas. Não tem problema, eu já falei isso, pode me mandar 200 páginas que eu faço a avaliação, não tem problema nenhum, dou a devolutiva que tem que ser necessária, mas que trabalhe com a verdade. Não tente colocar a opinião pública contra os agentes políticos, que isso não é bom tanto para os agentes, mas principalmente para a população descalvadense. São eles que acabam sofrendo, né? Porque é que nem está falando, política pública de saúde que às vezes é deficitária, política pública de alguma assistência em algum campo social que às vezes não chega, às vezes a questão da educação que temos problemas que precisam ser melhorados, infraestrutura que a gente já sabe e tudo mais, que precisa ter um olhar um pouquinho mais com cautela e com carinho para que as pessoas dentro de Descalvado, com o potencial de crescimento, que nem o Coronel falou, chegue num patamar de excelência. Então é para isso que nós estamos lá, para ajudar da melhor forma possível. Então aqui meu agradecimento especial a vocês por dar a voz da cidade, a voz para nós vereadores, e continuamos o trabalho aí. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer mais uma vez a presença do Félix, do Mussolini. Eu sei que vocês verificou aqui que o Marinho não está aqui hoje no programa, mas ele está aqui nos bastidores, viu, gente? Ele está aqui com a gente. E ótimo final de semana a todos. Um abraço. Alemão, minha vez de dar o troco, o Léo Marinho nos deixou. Matou o celular, é verdade. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês dois para brilhantar esse programa nosso aqui. Agradecer as pessoas que nos acompanham também mais essa sexta-feira e dizer que amanhã o jornal já está rodando pela cidade também mais uma edição com matérias importantes nessa semana. Obrigado pela presença de vocês, mas quero deixar um último recado aqui. A vocês vereadores que compõem a CPI de esgoto. Se o Félix não for o relator, dado o conhecimento técnico dele, é ruim, hein? Mas acredito em vocês. Um forte abraço. É o nosso lugar, e quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda.